Eu queria, agora que já você conhece, quem não conhecia agora conhece, refletir um pouco nisso aqui. Como eu disse no início, na cultura judaica era comum, era normal que o pai dividisse a herança para os filhos antes de morrer. Exemplo, Abraão chamou Ismael e Isaac e dividiu. Isaac, antes de morrer, chama Esaú e Jacó e divide. Então era comum. O incomum era o filho cobrar. O pai deliberava fazer isso. Não, eu quero fazer, eu vou distribuir a herança dos meus filhos. Então o pai podia fazer isso, deliberar e fazer. Mas o filho não tinha o direito de cobrar a herança ao pai. O verso 13 revela as intenções do rapaz, que são semelhantes a muitos jovens de hoje. E às vezes até homens já, viu? Naquela crise dos 40 aí. Está aqui no verso 13. Qual era a intenção dele? Tomou, e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Ele queria curtir a vida adoidado, viver perigosamente, já com dinheiro do pai. Aí fica fácil, né? Então, ele desejava desfrutar os prazeres da vida e para isso ignorou as bênçãos de viver na casa do pai. Esse foi o erro dele. Ignorar as bênçãos de viver na presença e na casa do pai. Mas a verdade é que grande foi a sua decepção e a tristeza que veio em consequência dessas decepções. Mas eu quero dizer a você que muitos filhos, à semelhança do pródigo, têm causado tristeza ao coração dos seus pais. E precisam rever. O verso 20 diz que o pai aguardava o retorno do filho a qualquer momento. Pode ver aí o verso 20. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai o viu. Por que foi que o pai viu? Porque todos os dias ele se colocava em frente à porteira da fazenda e ficava dizendo: Senhor, traz meu filho de volta. Traz meu filho de volta. Traz meu filho de volta. Aí quando esse dia chegou, que ele viu, ele saltou de sua cadeira e correu em direção ao filho. Porque ele aguardava. O pai aguarda o retorno do filho que está perdido. E aí, quando esse filho chega, desejando se humilhar totalmente diante do pai, qual é a atitude do pai? Não lhe cobra absolutamente nada. Ele apenas se alegra e perdoa. Meu filho, se aperrei não. O pai lhe perdoa os erros e o recebe de coração aberto. E eu quero te dizer que é dessa forma que Deus age com todo pecador que se arrepende de seus pecados. A Bíblia diz que Deus se alegra quando um pecador se arrepende do seu pecado, nesse mesmo capítulo aqui. Só que na outra parábola, no verso 7, na parábola da providência, diz assim, o verso 7 desse capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, quando alguém na situação desse rapaz reconhece que errou e decide voltar para a casa do pai, não há cobrança, há perdão, amor e recepção para ele. Mas, enquanto aquele pai aguardava a volta do seu filho, porque ele acreditava que ele voltaria, ele se preparou para recebê-lo. Ele preparou dádivas para seu filho. Diz o texto que nós lemos. O pai mandou botar roupa, mandou dar um anel, mandou dar uma sandália e tinha uma festa preparada. Roupa. Porque o pai, veja que a coisa aqui, ela vai além de uma roupa. O pai diz no verso 22,
trazei depressa a melhor roupa. Hein? Onde na cabeça daquele rapaz passaria isso? Não foi uma roupa qualquer, foi a melhor túnica que o pai tinha em casa. O pai estava preparado para receber o filho de volta. O pai diz: olhe, traga a melhor roupa. A melhor roupa naquela cultura. Quando o homem ia dar uma festa, ou não, ele sempre tinha em casa uma roupa luxuosa para dar a um hóspede de honra. A melhor roupa era para o convidado de honra, nessa cultura aqui. E o pai disse: tragam a melhor roupa, porque hoje o convidado de honra é meu filho. Estava perdido e foi achado. Estava morto e agora vive novamente. Isto era o sentido da roupa. O pai deu um anel. O anel significava que ele estava de volta à família. Era um anel com um brasão. Você lembra quando José é alçado a governador? Qual é o ato que Faraó faz? No capítulo 41 de Gênesis. Faraó tira o seu anel, põe no dedo de Josué, põe no dedo de José, e aquilo ali significava, sabe o quê? Que José estava revestido da autoridade de Faraó. Quando o pai mandou devolver o anel da família ao filho, ele estava dizendo aos empregados e ao irmão que o seu filho, mais uma vez, estava revestido de autoridade. A sua dignidade estava sendo restaurada. Lembra que ele estava sem dignidade lá, vivendo com porcos? A sua dignidade está sendo restaurada pelo pai. Então, o pai lhe dá o anel da família, lhe devolve a autoridade. O pai lhe dá um calçado. Negócio tão simples, né, irmão? Um sapato. Nessa cultura aqui, escravo andava descalço. E aquele rapaz chegou na casa do pai descalço. Ele era um escravo de suas escolhas erradas. O pai disse: traga um sapato e ponha no pé do meu filho, porque ele não é um escravo, ele é um homem livre. E aí os empregados trazem o calçado para aquele rapaz. E por fim, havia uma festa, um banquete aguardando, onde essa túnica especial era reservada para o convidado de honra. Lembra que o que Abraão fez quando recebeu os anjos em casa? Tinha lá uma festa preparada para os anjos. Então, a roupa, o anel, as sandálias, o novilho cevado. O novilho cevado, irmãos, era um animal que era reservado para uma ocasião muito especial. E aquele dia, o dia da volta do filho, era o dia da ocasião especial. Então, a roupa, o anel, as sandálias, o novilho cevado simbolizavam o desejo do pai de não apenas suprir as necessidades daquele filho, mas de novamente lhe conferir um lugar de honra na casa do pai. É isso que significava esses gestos do pai. Porém, não podemos esquecer que esse rapaz decidiu abrir mão de tudo isso. Ele decidiu, e ao deixar a casa do pai para viver os prazeres do mundo, para curtir a vida adoidado, aquele rapaz mostrou que ainda não havia aprendido a lei da semeadura, que diz o quê? Resumindo, quem planta, essa é a regra. A semente são as escolhas, o fruto são as consequências. Quem planta a escolha errada, colhe coisa ruim. Não tem outro caminho. E foi isso que esse rapaz fez.